Olá, meu nome é Gustavo, sou da turma 301 e hoje vou apresentar o trabalho de artes sobre o período do impressionismo. Mas antes de entrar nos tópicos, eu gostaria de dar um contexto para ficar mais entendido a situação. Então, o contexto é o seguinte: no final do século XIX, na França, surge o período do impressionismo, onde agora os artistas da época que estavam buscando essa nova arte, esse novo período, eles vão começar a retratar a realidade da época de uma forma mais simples, mais livre, e também eles vão se desvincular daqueles pensamentos tradicionais, daquelas artes tradicionais da época. Então, basicamente, esse é o contexto que estava sendo mostrado na França naquele tempo. O que foi o período do impressionismo? O período do impressionismo, tá? Então é basicamente o que eu falei no contexto, tá? Então, o que eu quero dizer é que surgiu na França ali no final do século XIX, onde agora os artistas eles vão buscar trazer no desenho a questão de realidade, né, da realidade vivida na época, de uma forma mais livre, tentar sair do tradicionalismo, mas também uma característica fundamental é que eles vão buscar trazer o desenho da luz no desenho. Eles vão então basicamente tentar desenhar a luz, tá? Então para isso vai ser desenvolvido várias técnicas, vários métodos, onde os artistas da época vão começar a se especializar na área, em tentar fazer essa retratação da luz. E quando tu tenta fazer uma retratação da luz, obviamente, então eles vão começar a envolver mais cores vibrantes, a questão de luz e sombra, e também eles vão começar a buscar isso para a época. Eles vão começar a tentar trazer essa nova arte para eles. Então, aí então com cores vibrantes, com luz e sombra. As características artísticas do período impressionismo eram representação da luz e cor. Os impressionistas buscavam capturar as nuances da luz e da cor, especialmente em paisagens e cenas do cotidiano, utilizando pinceladas rápidas e vibrantes. A importância das sensações. Os impressionistas valorizavam a experiência sensorial, o que era transmitido através de obras que mostravam a fugacidade do momento. A ausência de linhas definidas. As formas eram simplificadas, sem contornos precisos, para obter um resultado mais fluido. Uso de cores complementares. Os impressionistas usavam combinações de cores que reforçavam a sensação de luz natural, como o uso de cores complementares. Liberdade da técnica. Então, os artistas impressionistas tinham uma abordagem mais livre a respeito da técnica, movimentando-se em direção à abstração. E também a ausência de temas históricos e religiosos. O movimento impressionista ficou conhecido por sua ênfase em paisagens, cenas do cotidiano e retratos da vida moderna, deixando de lado temas históricos e religiosos. Então, quais são as semelhanças do impressionismo e do realismo? Embora essas artes sejam totalmente distintas, elas possuem algumas semelhanças, como por exemplo a pintura plana. Tanto os realistas como impressionistas, eles valorizavam a ideia de pintura plana, que não tentava criar uma ilusão de profundidade. Também nós temos a valorização da percepção visual, então que eles buscavam representar o mundo que os cercava de uma forma mais fiel à percepção visual. Também eles buscavam então os temas de cotidiano, ambos os movimentos se concentravam em temas da vida cotidiana, ou seja, eles focavam mais nisso do que em eventos históricos ou mitológicos. Também eles rejeitavam a academia, então eles rejeitavam o sistema do regulatório da Academia de Belas Artes. E também a influência da fotografia. Ambos os movimentos foram influenciados pela fotografia, que permitiu aos artistas produzir imagens mais precisas e detalhadas. O período do impressionismo foi marcado por várias inovações artísticas que se tornaram emblemáticas desse momento. Então, como por exemplo, nós temos as pinceladas soltas e rápidas,
que os artistas impressionistas usavam pinceladas soltas e rápidas para então criar efeitos visuais de cor e luz. Nós também temos eles utilizavam, né, no caso, cores mais coloridas, intensas e vibrantes, tá? Então eles buscavam capturar nuances da luz e da cor e, para tanto, utilizavam cores brilhantes, vibrantes e muitas vezes complementares que criavam efeitos visuais dramáticos. Neles também buscavam fazer a representação da luz solar, né, que é o ponto que mais chama atenção dessa arte. Então, esses artistas, eles ficam fascinados por essa arte da luz solar e pela forma como ela interagia com a natureza e com a cidade também. Então, basicamente, eles buscavam retratar esses efeitos visuais em suas pinturas, o que acabou se tornando uma marca registrada desse movimento. Eles também usavam muito o uso da sombra como cor. Os impressionistas usavam sombras que eram cores complementares dos tons das áreas iluminadas, ao invés de reproduzir sombras de maneira convencional. Eles também começaram a buscar um enquadramento inovador, então muitas vezes eles usavam ângulos de visão inesperados e inovadores em suas pinturas, como se estivessem capturando cenas de uma câmera. E também uma coisa que revolucionou muito é que eles buscavam então os temas cotidianos e não focando mais em temas históricos ou mitológicos. Então, os artistas que acabaram me chamando mais a atenção do período impressionismo, né, acabou sendo quatro. São muitos, muitos, mas eu acabei escolhendo quatro, pois eles acabaram me cativando mais, né, as suas obras, suas artes. Então, que foi ali o Claudette Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet e também a Mari Cassatt. Mas quem acabou assim me chamando mais atenção na questão de história e também um pouco a mais nas obras foi o Edouard Manet, que acabou nascendo no ano de 1832 e acabou falecendo no ano de 1883. E ele me chamou mais atenção porque ele era um pintor francês do século XIX e que frequentemente era considerado o pai do modernismo. Ele desempenhou um papel fundamental, né, na transição da arte acadêmica para as novas formas da arte moderna, que era, no caso, então, o impressionismo. Um fato que eu gostei bastante, né, é que fiquei sabendo, né, que o período do impressionismo ali, eles não aprovavam, não seguiam o sistema das belas artes de Paris, né, mas o Edouard Manet, ele acabou estudando lá, mas aí então ele optou por inspirar em movimentos mais inovadores, como no caso o realismo. E ele também é considerado um dos pioneiros da técnica de pintura em plein air, ao ar livre, né? Que mais tarde seria desenvolvida pelos impressionistas. Então, eu gostei disso, de saber isso, porque ele meio que desempenhou um papel fundamental. Ele saiu do básico, saiu desse sistema que ele seguia e optou por coisas novas, por arriscar mais, e isso eu achei bacana da história dele. E também ele acabou, o que me chamou bastante atenção, é que ele acabou de várias obras que ele fazia, duas em específico que causaram grandes polêmicas, como no caso do Almoço na Relva, que era uma obra que causou grande polêmica por sua representação de nus femininos em um contexto cotidiano. E também o Olímpia, que foi uma das artes assim que eu achei bacana, tanto por essa personalidade que ele teve de fazê-la, tanto também pela obra em si, né, que retrata uma mulher nua, mas em um contexto mais sofisticado. E eu acho bacana o artista ter essa personalidade de eu vou desenhar isso aí mesmo e não tô nem aí, e faz um ótimo trabalho, e acredito que isso
faz com que ele seja conhecido por isso. E foi isso que me chamou mais a atenção dele. E esse foi meu trabalho de artes. Muito obrigado por estar escutando até aqui. Um abraço, valeu.